Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um conteúdo para você. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Davi Souza, tá certo? Atualmente também sou estudante do curso de Ciências Biológicas da UES. E esse vídeo, tá certo, vai ser construído para ajudar você, aluno da primeira série do primeiro ano, em relação ao processo de reprodução, tá certo? Através do professor Caio, eu tô conhecendo vocês. E é por essa razão que eu estou gravando esse vídeo, para ajudar vocês nesse momento tão complexo, tão complicado, em relação a enfrentar essa pandemia e ainda ter tempo, ter disponibilidade, se desdobrar para encontrar aí formas de aprender. Tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar ajudando vocês aí no material didático que vocês têm em relação ao PDF de reprodução, tá certo? E a gente vai estudar um pouco sobre reprodução. Desde já eu te convido a se inscrever nesse canal, a deixar o seu like e a também deixar um comentário caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, para que assim eu possa ajudar você no seu fazer estudantil, né? No processo de ensino-aprendizagem. Tudo bem? Então vamos lá iniciar nosso processo pedagógico. Primeiramente, o que é reprodução? O que seria reprodução? Quando a gente vem pegar o básico de reprodução, a gente se aproxima muito do conceito de multiplicação. Reproduzir é quando nós temos um e com o decorrer do tempo nós temos dois. Quando nós falamos de multiplicação, nós temos um e com o decorrer do tempo nós também temos dois. Quando a gente fala de reprodução ou multiplicação, a gente fala de aumento de quantidades, tá certo? E durante o decorrer dessa videoaula, você vai entender o que eu estou querendo passar para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Uma das características dos seres vivos é a reprodução, por meio da qual surgem os descendentes. É durante o processo de reprodução que as famílias vão aumentar, as espécies vão aumentar, e quando elas aumentam, existe também a produção de descendentes. O que é descendente? Por exemplo, seu pai e sua mãe tiveram você. Você é descendente do seu pai e da sua mãe. Quando você tiver seus filhos, os seus filhos vão ser descendentes seus. E é através do processo de reprodução que nós adquirimos descendentes. A reprodução garante a sobrevivência das espécies, pois por meio dela formam-se indivíduos iguais ou semelhantes, os que se reproduziram. A reprodução é, portanto, a função destinada à perpetuação da espécie. Podemos reunir diversas formas de reprodução em dois grupos, reprodução sexuada e reprodução assexuada. Vamos lá, se a gente vai falar de uma reprodução de pessoas, existem duas formas. Não somente de pessoas, mas quando nós falamos de reprodução de animais, e nós humanos nos incluímos dentro desse reino, a gente encontra dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A gente vai estar iniciando pela reprodução assexuada, para que vocês possam aprender o conceito básico, tá certo? Desse tipo de reprodução. A reprodução assexuada, quando a gente fala de assexual, é quando não há um processo de fecundação, tá certo? Não existe a troca de material genético. E que material genético é esse? DNA, a molécula de DNA. Quando existe o processo de fecundação, quando a gente fala de reprodução sexuada, existe o gameta feminino e o gameta masculino. Quando nós falamos de reprodução assexuada, não existe o compartilhamento desse material genético, que é a molécula de DNA. Mas aprenda um processo de reprodução ou de multiplicação, certo? Por que a reprodução assexuada não existe uma troca de material genético? Porque é simplesmente um indivíduo que vai se transformar, se reproduzir, se multiplicar em dois, tá certo? E por que ele tem um baixo gasto de energia? Porque não vai existir naquele momento a produção de um novo ser, né? O desenvolvimento, melhor dizendo, o desenvolvimento de um novo ser de uma forma interna ao processo de fecundação. Por exemplo, quando a gente fala da gestação da mulher, por exemplo, a sua mãe, você tem um irmão, quando ela começou a gestacionar, ela teve um bebê dentro dela. E esse bebê passou 9 meses trabalhando ali, se desenvolvendo, crescendo ossos, tecidos, se desenvolvendo, até que ele pudesse vir ao mundo, né, depois dos 9 meses. Então gastou tempo, gastou muita energia, porque a sua mãe teve que se alimentar mais, se alimentar melhor, para que ela pudesse suprir aquela criança em relação aos nutrientes que ele precisava na alimentação. Então, quando a gente fala de reprodução assexuada, que somente haverá
uma duplicação, a gente não vai precisar de gasto em excesso de energia. É um processo rápido, dependendo do tipo de reprodução, ela pode variar de minutos a horas, tá certo? Por exemplo, quando a gente fala de colônias de bactérias, quando a gente coloca uma bactéria dentro de um processo de reprodução, a gente percebe ali que ela consegue se tornar em milhares de bactérias em 15 e 20 minutos, tá certo? E pouca ou nenhuma variabilidade genética. A variabilidade genética, qual a importância da variabilidade genética? É tanto para resistência populacional, porque novos genes vão ser fortalecidos e estabelecidos durante essa variabilidade genética, e também para a perpetuação da espécie, tornando essa espécie mais variada, mais complexa e mais resistente a possíveis patologias ou problemas que possam ser enfrentados no decorrer da vida daquela população. Tá certo? E quais são os tipos de reprodução assexuada que nós encontramos? Tá certo? Eu fiz um slide aqui para que vocês pudessem entender melhor. Tá certo? Eu simbolizando aqui alguns animais em relação ao processo de reprodução. Quando a gente fala de reprodução aqui, quando a gente vê o galho e a galinha, a gente vê descendentes, que são os pintinhos, são os filhos. Eu coloquei aqui duas corujinhas e a gente encontra aqui a corujinha pequena, porque houve um processo de reprodução, assim como as zebras e assim também como os humanos, na formação de um descendente. Todos esses exemplos são realizados em relação à reprodução sexuada, porque existem dois parceiros diferentes e onde existe também o processo de fecundação e também a troca de material genético. Quando nós olhamos aqui para o Patrick, que representa a estrela do mar, e o Bob Esponja, que representa a esponja do mar, eles, por sua vez, vão iniciar o processo de reprodução assexuada. Por quê? Porque eles não precisam de um parceiro para se reproduzir, mas somente de uma necessidade biofisiológica naquele momento, tá certo? Ou uma situação que possa acontecer necessitando que eles iniciem um processo de reprodução. Tá certo? O primeiro tipo de reprodução que vocês vão encontrar no material de vocês é a divisão binária. E o que seria a divisão binária? É a reprodução binária, ela também tem outros nomes diferentes, tá certo? Ela pode ser conhecida também como cisciparidade ou bipartição. E o que seria a divisão binária? É a divisão da célula em duas partes. Antes da divisão, a célula duplica o seu material genético. Cada célula filha é geneticamente idêntica à célula que lhe deu origem. Vamos lá ao exemplo. Nós temos aqui uma célula, tá aqui o material genético dela, que é apenas uma fita, tá certo? Chegamos aqui, duplicou em duas fitas, e quando duplicou, ela vai iniciar seu processo de divisão celular. Ao dividir a célula, um lado ficou com material genético, o outro material genético, então nós temos a formação de duas células idênticas. Quando a gente vem aqui no outro exemplo, a gente tem uma célula mãe ou a célula provetora, tá certo? E essa célula vai iniciar a multiplicação do seu material genético, acontece o início do processo de divisão e a gente tem formado duas células, tá certo? Esse tipo de divisão é uma mitose, tá certo? E acontece em algas, bactérias, protozoários e fungos. Quando a gente vem falar do processo de reprodução, a gente também tem uma reprodução assexuada chamada de esporulação, que no material de vocês é o segundo tipo de reprodução assexuada. E que reprodução é essa? A esporulação, ela é a formação de células especializadas que vão formar esporos. E o que são esses esporos? Esporos são pequenos indivíduos, são células especializadas, né? Que quando elas encontrarem um ambiente adequado, elas vão brotar, se multiplicar em relação ao seu desenvolvimento e assim alcançar o desenvolvimento adulto daquele fungo. Como exemplo nós temos aqui as ninfas, tá certo? As ninfas. O que são as ninfas? Ninfas é um amontoado de fungos e esses fungos vão liberar aqui no ambiente esporos, e esses esporos aqui, quando chegarem em um ambiente agradável, o que vai acontecer? Eles vão crescer, se desenvolver e se tornar um fungo adulto. Nós temos aqui um exemplo do cogumelo, por exemplo, nós temos o cogumelo que é um exemplo de fungo. Aqui por cima, que é aquele chapéuzinho dele, que parece um guarda-chuva, nós chamamos de corpo de frutificação. Abaixo dele nós temos o amontoado de ninfas, né, que são os fungos. Aí eles vão ser liberados esporos. Liberou esses esporos, eles vão crescer no ambiente. Com o decorrer do tempo, se esse ambiente for um ambiente realmente agradável, tanto de fatores bióticos como abióticos, ele vai começar a crescer, se desenvolver até se tornar um cogumelo, um fungo adulto.
A gente tem por terceiro no material de vocês o tipo de reprodução assexuada chamada de brotamento. O que seria o brotamento? Seria a formação de um broto de um indivíduo que com o decorrer do tempo vai ser liberado para aquele ambiente e ele por si só vai conseguir ter uma vida independente. Por isso nós chamamos de brotamento. Nós temos aqui as hidras como exemplo, tá bom? As hidras, por sua vez, elas estão aqui, ó. Você notar, tá crescendo um brotinho, o brotinho cresceu, o brotinho já está bem maior, o brotinho ficou bem maior e brotou. Ele saiu de forma voluntária. Ao sair de forma voluntária, chegou ao ambiente, conseguiu se adequar, no ambiente adequado, ele se desenvolve. Temos aqui como exemplo também a esponja do mar. Cresceu o brotinho soltou, o brotinho se desenvolveu. A exemplo de memorização, nós podemos utilizar o exemplo do Bob Esponja. Que o Bob Esponja é uma esponja do mar. Então, para ele formar uma outra esponja do mar, ele precisa de quê? Realizar o brotamento. Muito bem. Agora nós temos como exemplo de reprodução assexuada da atividade de vocês, chamada de estáquia. O que é estáquia? A estáquia é a propagação... A estáquia, né? A estáquia é uma propagação vegetativa ou multiplicação vegetativa. O que é isso? Ela vai se propagar, ela vai se multiplicar. Por exemplo, a minha mãe, sempre quando ela vai na casa de alguma das amigas delas, ela traz um ramo de uma planta, de uma flor. Ela corta a base da plantinha, coloca na água, no outro dia ela planta na terra. Com o decorrer das semanas, essa planta fica adequada àquele jarro, começa a brotar e começa a se desenvolver. Isso é uma estaquia. O que é estaquia? A estaquia só acontece em plantas, tá bom? É quando você pega um galho de uma planta, uma parte de uma planta, uma folha de uma planta, você vai plantar novamente ela e ela vai começar a se desenvolver a partir do enraizamento, que a capacidade da planta tem de desenvolver raízes e assim começar o processo de absorção dos nutrientes do solo, tá bom? Nós temos como exemplo aqui essa plantinha, quebrou, plantou, esperou um pouquinho, cresceu e se desenvolveu. Tá legal? Acontece bastante isso aqui quando a gente vê aquelas rosas originais nos filmes, tá certo? Aquelas rosas realmente que são de verdade. Temos também como exemplo da partenogênese. O que seria o exemplo da partenogênese? Partenogênese é uma reprodução assexuada e por ser assexuada, ela não vai precisar da fecundação. Mas nesse exemplo, existe a presença de um dos gametas, e esse gameta é o feminino. O que acontece nessa realidade? Temos aqui, exemplo, uma abelha. A abelha se autofecunda, e ao se autofecundar, a gente forma um zangão. Quando essa abelha se encontra com um zangão, eles vão entrar em processo de reprodução e formar ou uma rainha ou uma operária. Os animais que fazem parte que utilizam a reprodução de partenogênese são animais que têm essa capacidade de se autofecundar, né? De se autofecundar através de um processo chamado de partenogênese. É importante salientar que só existe a utilização de um único gameta aqui. Não existe a presença de dois gametas, mas de somente um gameta. Temos exemplos das abelhas, temos aqui alguns lagartos e como exemplo também temos as salamandras. Quando a gente fala de processo de fragmentação, a gente precisa se aproximar também do conceito de regeneração. E o que seria regeneração? É a capacidade de reconstruir um tecido do seu organismo. A exemplo, nós temos aqui o Patrick. Quem é o Patrick do Bob Esponja? A estrela do mar. Nós temos aqui a estrela do mar, e essa estrela do mar perdeu aqui a perninha dela. Como ela perdeu a perninha dela? A parte progenitora aqui, que é a primeira estrela, ela vai se reconstruir. E aquele pedacinho vai se reconstruir em uma estrela completa. Isso pode acontecer também se a gente cortar essa estrela em 5 pedaços diferentes. Ela vai ter a capacidade de se reconstruir. A exemplo temos também as planárias. O que são as planárias? São vermes achatados, tá certo? E se a gente cortar a planária aqui em 4 pedacinhos, ela vai desenvolver também 4 diferentes animais, tá certo? Quando eu digo 4 diferentes animais, é que são 4 animais da mesma espécie e idênticos com a sua progenitora. Tá certo? De forma a memorizar e deixar claro para vocês, vamos fazer uma breve revisão. Quando nós falamos de divisão binária, bi-2-nária reprodução. Então é uma birreprodução. Era uma célula, se tornou em 2.
normalmente realizada por bactérias. Esporulação. Existe a presença de esporos que serão liberados na atmosfera. E esses esporos são produzidos pelos fungos. Existe também o brotamento, que é a produção de um broto. Quando produz o broto, esse broto vai ser liberado de uma forma... não vai ser de uma forma involuntária, mas de uma forma voluntária, que vai cair no ambiente e vai se desenvolver. Temos a estáquia. O que é a estáquia? A estáquia é o processo de desenvolvimento onde acontece o quê? O rompimento, o desmembramento das plantas para que surjam novas outras plantas através do processo de enraizamento. Temos também a partenogênese, que é o processo de que é o processo onde não ocorre a fecundação, mas somente a presença de um óvulo que se desenvolve, que se autofecunda na produção de um novo ser. E também temos a fragmentação. E o que seria a fragmentação? A fragmentação é o processo pela qual a estrela do mar e outros indivíduos vão, através de um processo de regeneração, crescer novamente seus tecidos, que a gente pode cortar em 4, 5 pedaços, que eles vão todos se restituir. Beleza? E por mais que você pense que o brotamento é parecido com a estaquia, assim também como um processo de regeneração, é necessário que você entenda o seguinte: no brotamento, o indivíduo ele não é retirado, ele sai de forma voluntária, enquanto que a estaquia a gente vai ter que desmembrar, então a gente vai ter uma ação externa. No brotamento não. Quando a gente vem para a fragmentação, a gente vai formar, por exemplo, a estrela do mar. Cortamos a estrela do mar, formamos 2 indivíduos completos. Quando a gente vem para a estáquia, a gente só forma um indivíduo completo, que é o indivíduo que a gente plantou, que a planta já está lá, se desenvolvendo. Tá certo? Já estou te aguardando para a próxima videoaula, onde a gente vai falar sobre reprodução sexuada. Tudo bem? Gostou desse vídeo? Deixa seu like, deixa seu comentário e muito obrigado.